uma alegria, nesse início de ano, a gente da Diário do Brasil TV Prevê poder realizar uma série de encontros com focos diversos no sentido da nossa grande região central de São Paulo, que tem Bauru como capital, mas as cidades todas do nosso entorno, mantendo a sua identidade e contribuindo para um desenvolvimento que eu chamo de desenvolvimento regional vocacionado. E dessa forma, prestando serviços a você que nos assiste, nós estamos trazendo aqui nesse começo de ano, ano eleitoral, ano que nós teremos também as Olimpíadas, em anos que sucedem a um período de eleições muito radicalizadas que tivemos no ano passado, a grande pandemia que tivemos no começo do mandato dos atuais dirigentes da cidade, das prefeitas e prefeitos, como é o nome dessa série do Vivo Voto, prefeitas e prefeitos, discutindo com eles, conversando, fazendo quase que uma autoanálise, colocando-os no divã, conversando com a gente, para que avaliem publicamente com os nossos jornalistas, Eduardo Mantini e Fábio Toledo, aquilo que entendem que conseguiram realizar, que foram fundamentais para o sucesso ou para que fossem superadas nesse período de tantas dificuldades nas suas administrações. E como será esse ano agora, em que logo, logo estaremos no período eleitoral e tudo se acirra, os nervos ficam à flor da pele, a disputa, e o que eles pretendem que aconteça na sua sucessão. Alguns vão buscar a reeleição porque ainda tem essa possibilidade. Outros, com certeza, vão trabalhar para indicar uma sucessão dos seus escolhidos para que o seu mandato possa ser continuado, suas obras terem esse processo de andamento e, com certeza, para manter o seu espaço político tão disputado. Porque tão difícil como disputar espaço político é depois que conquistar, fazer a gestão prometida. Então a gente sabe desses desafios e a gente acha que quando a gente traz aqui a mandatária ou o mandatário do município para uma conversa gostosa, descontraída, a gente aproxima ainda mais o cidadão político do político que está à frente do seu mandato. Isso é muito importante. Comunicação humanizada, comunicação transparente, comunicação que seja, de uma certa forma, esclarecedora e que contribua para o processo da contínua evolução da social-democracia brasileira. Muito obrigado, continue com a gente. Recebemos hoje o nosso querido prefeito Prado, um jovem prefeito que já está no seu segundo mandato, nosso colega jornalista, uma pessoa muito dinâmica e que se destaca em todo o centro paulista porque fez grandes conquistas para a nossa querida Lençóis. E isso não foi sorte. Sabemos e acompanhamos por muito tempo essa trajetória e sabemos que isso é resultado de trabalho e talento, que por acaso muitas vezes se transformam também naquilo que as pessoas chamam de sorte. Então, boa sorte e um bom programa para todos vocês. Olá, seja bem-vindo então ao Vivo Voto, dando sequência à nossa temporada de entrevistas com os prefeitas e prefeitos da nossa região. Eu, Fábio Toledo, estou acompanhado do jornalista José Eduardo Mantini e recebendo o prefeito do município de Lençóis Paulista, Anderson Prado de Lima, do PSD. Ele que está no seu segundo mandato como prefeito, sendo eleito pela primeira vez em 2016 pela Rede, aos 38 anos. Posteriormente, em 2020, pelo então DEM, obteve 60% dos votos, garantindo sua reeleição. E antes da gente até começar a conversa, vamos conferir alguns detalhes sobre o município de Lençóis Paulista. Fundada em 28 de abril de 1858, a cidade de Lençóis Paulista está na região central do estado, a cerca de 285 quilômetros de São Paulo. As principais vias de acesso à cidade são as rodovias Marechal Rondon, com destino a Agudos e São Manuel, além da Osni Mateus, que liga Macatuba e a rodovia Castelo Branco. Segundo o último censo do IBGE, em 2022, a população da cidade é de 66.505 lençoenses, um crescimento de pouco mais de 8%, com relação ao censo anterior de 2010. Distribuídas em uma área de 809 km², levando a uma densidade demográfica superior a 82 habitantes por quilômetro quadrado. Ao todo, 50,7% da população é composta por mulheres e 49,3% por homens. A principal faixa etária dos munícipes está entre os 30 e 44 anos, representando mais de 24% da população. Lençóis Paulista também possui um distrito, Alfredo Guedes, e os principais rios que banham o município são o Rio da Prata e o Rio Lençóis,
que nasce em Agudos e deságua no rio Tietê. Dados de 2021 do IBGE apontam o PIB per capita lençoense em R$ 78.818, havendo como destaque a agroindústria, por meio da cana-de-açúcar e celulose, soluções ambientais e alimentícia na área frigorífica. Conferimos então as informações sobre Lençóis Paulista. Agora sim, Prado, obrigado pela presença nesse Vivo Voto, essa edição especial de prefeitos e prefeitos da nossa região. Eu que agradeço o convite e faço questão de estar aqui na nossa querida TV Prevê, Diário do Brasil, aqui na querida cidade de Bauru. Muito obrigado, Fábio. Muito obrigado, Mantini. Olha, Prado, a gente gostaria de começar que você fizesse aí uma avaliação, já foi eleito, reeleito, já experiente em gestão pública. Você fizesse uma avaliação dos 3 primeiros anos desta atual gestão sua. Antes da gente entrar aí na questão das prioridades desse ano, eu gostaria que você fizesse uma avaliação dos seus 3 primeiros anos dessa atual gestão. Mantini, a administração pública é um carrossel. Eu sempre digo que nós temos que descascar abacaxi enquanto a gente olha para o futuro. Eu acredito que desde 2017, embora você tenha pedido para a gente condensar aí esses últimos 3 anos, a gente entregou muita coisa na cidade. Se a gente for pensar no campo da saúde, uma das maiores conquistas é a abertura de todos os postos de saúde até as 22 horas. Isso é inédito no país. Se a gente for pensar no campo da segurança pública, Lençóis Paulista entregou uma GCM, uma Guarda Civil Municipal armada. Se a gente for pensar no campo da habitação, o nosso plano diretor sempre foi pensado numa cidade progressista que precisava avançar. De 2017 até o findar do meu mandato, a gente vai ter promovido aí o andamento, se não a entrega, de algo em torno de 6.000 lotes e 5.000 unidades residenciais entre casas e apartamentos. Então, a gente tem muito a que comemorar, a que celebrar. No campo da educação, por exemplo, em parceria com o governo de São Paulo, a gente conseguiu com que todas as nossas escolas do estado adentrassem ao ensino integral. E também a gente expandiu muito o ensino integral na nossa rede municipal. Então a gente tem conquista em todos os setores. Eu poderia falar também da assistência social com a criação de um programa chamado Frente Solidária, que dá emprego e qualifica principalmente as mulheres em vulnerabilidade para o mercado de trabalho, dando dignidade, dando emprego, dando renda. Então tem muito a ser celebrado. É até difícil a gente fazer um compilado, mas eu tenho muito orgulho do que o povo de Lençóis, os servidores públicos, a comunidade em si, tem possibilitado, que prefeito não governa sozinho. Você, como ex-prefeito, sabe disso. E a gente tem prosperado, progredido, avançado, mas principalmente, Fábio, pensando em gente. Eu não quero ser lembrado como alguém que construiu paredes e prédios. Eu quero ser lembrado como alguém que pensou em gente. Sendo também um prefeito que enfrentou a pandemia, né? No primeiro e no segundo mandato, no findar do primeiro mandato e no iniciar do segundo mandato. Então são muitas as memórias, são muitas as lembranças, são muitas as conquistas das quais eu me orgulho e compartilho com todos aqueles que trabalham comigo e com toda a comunidade, enfim. E pensando nesse último ano de gestão, para você, qual seria as prioridades, né, nesse final de sua segunda administração, digamos assim? Nós tivemos que nos readequar aí diante da queda de arrecadação que assolou o país. Em Lençóis Paulista, em relação àquilo que a gente tinha previsto, nós arrecadamos 15 milhões a menos. Isso fez com que a gente tivesse que rearranjar o nosso orçamento. Mas nós encerraremos 2024, o presente ano, entregando 4 escolas, 4 creches, 2 escolas. A gente está dobrando o tamanho da UPA, a gente vai entregar posto de saúde, a gente vai entregar um jardim botânico, a gente vai entregar a maior escola de ensino integral da nossa região. Então tem muita coisa acontecendo e a gente vai
entregar muitas obras ainda nesse ano. O senhor tem aí duas graduações acadêmicas, né? Administração Pública e Gerência de Cidades, também Liderança e Gestão Pública. Até que ponto as formações acadêmicas do senhor ajudaram e vem ajudando o senhor a fazer uma gestão pública de qualidade? Amantini, eu acredito que fazer gestão pública é conhecer também sobre gestão pública, né? Ter administrado o recurso de terceiros e também ter administrado seus próprios recursos. Eu, para além das minhas graduações como profissional da área de marketing, também sou jornalista regulamentado pelo Ministério do Trabalho, sou formado em letras, então, portanto, professor, tenho essas duas pós-graduações, estudo até o presente momento, fazendo um mestrado internacional em relação de conflitos, tudo isso vem a somar para a administração pública. Antes de estar prefeito, eu estive presidente do Poder Legislativo, fui presidente da Associação Comercial e Industrial de Lençóis Paulista, fundei a minha própria revista, que tive que vender em 2016/2017. Então, eu tenho a competência administrativa da coisa pública e da coisa privada, além das formações. Estudar sempre é importante. Quando eu ingressei no poder público, eu iniciei direito, né? Depois eu percebi que um Brasil que vive à mercê da jurisprudência, do entendimento do que um juiz pensa e do que o outro também pensa, eu preferi focar os meus estudos, principalmente na pós-graduação, em gestão pública. Isso tem me ajudado, isso tem me orientado, isso tem feito com que eu enxergue a gestão pública de uma forma mais humanizada, lembrando que a gente organiza um orçamento. O orçamento deve ser organizado para as pessoas. O foco é sempre qualidade de vida e olhar para as pessoas que mais necessitam do poder público. Ajuda muito. Sendo sucinto na sua resposta, estudar, estar preparado, ajuda muito. Eu, quando vou organizar meus votos para presidente, governador, deputado estadual, deputado federal, vereador, senador, eu organizo pelo currículo, tanto daquilo que estudou, quanto daquilo que fez, ou quanto daquilo que entregou na vida pública. Eu amo a política, mas acredito que político precisa se instruir. Unir o prático com o teórico, né, da melhor maneira. Né? Sem dúvida. E, né, até você mencionou já essa questão das finanças, né, até por conta dos recursos inferiores que estão sendo repassados. Mesmo assim, Lençóis, no ano passado, conseguiu registrar 4 mil novos postos de trabalho, né, segundo o CAGED, que é um trabalho também que envolve, né, garantir as condições para o empresário trabalhar, para ter esse desenvolvimento. Como que é feito lá em Lençóis? E, né, se é que dá para dizer, se tem um segredo para isso, né, para obter 4 mil novos postos de trabalho. Lençóis é uma cidade pujante, embora a nossa região fale muito hoje sobre a Bracel, que é uma poderosa e grande indústria que produz celulose, Lençóis Paulista é mais que a Bracel, né? Nós temos histórico de desenvolvimento nas indústrias, também no agronegócio, em várias vertentes, além de ter um emprego gerado e riqueza gerada também pela prestação de serviço e pelo comércio. O segredo é caminhar junto com o desenvolvimento. O poder público precisa possibilitar a qualificação das pessoas. Nós empregamos 4 mil pessoas. Lençóis Paulista registrou 4 mil vagas. Eu tenho certeza que a prefeitura é parte crucial nisso, porque, com todo o respeito que eu tenho às administrações públicas do Brasil, eu desafio cidades a ter a qualificação per capita que Lençóis Paulista tem através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município. Nós andamos em sincronia com as necessidades da indústria, do agronegócio, do comércio e de prestação de serviço, formando profissionais capacitados, dando qualificação aos habitantes de Lençóis Paulista para que possa fazer uso e tomar posse dessas vagas no mercado de trabalho. A qualificação oriunda do poder público em Lençóis Paulista faz toda a diferença na vida das empresas. E, além disso, as empresas também desfrutam da infraestrutura de uma cidade que
é modelo, que é organizada, e também da estrutura da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, onde elas podem receber seus funcionários, realizar treinamentos e utilizar toda a estrutura ali de escritório que às vezes ou não há na sua empresa, ou você está em empresa com processo de formação inicial que não tem ainda a sua estrutura. Lençóis, por exemplo, foi muito importante quando a Abracel começou suas atividades, que foi através da prefeitura que aconteceram muitas qualificações. Lençóis vai ser importante agora também para a IBS Energy, que vai construir em Lençóis Paulista a maior termoelétrica, que vai gerar energia limpa através da queima do cavaco de madeira. Lençóis vai qualificar as pessoas que serão empregadas ali, além, evidentemente, de outros setores de economia que Lençóis Paulista qualifica para as empresas. A gente fala de açougueiro, a gente fala de pedreiro, a gente fala de marceneiro, a gente fala de confeiteiro, a gente fala de manicure, porque também existe em Lençóis uma vocação que as pessoas querem ser autônomas. Então também a gente desperta isso em Lençóis Paulista, e isso faz a diferença, sem dúvida alguma. Uma vez que a cidade cresce, né, todos os setores também crescem, né? Tendo esse setor industrial, o agro no interior de São Paulo é fundamental, mas os serviços também crescem a partir do momento que também chegam pessoas para trabalhar, enfim, tudo isso. E a partir do momento também que a empregabilidade se reflete na economia, aumentando o poder de compra. Porque a hora que se aumenta o poder de compra, a prestação de serviço cresce, porque também cresce outros nichos, né? A hora que a gente pensa que a família se estabilizou financeiramente, muitas delas começam a utilizar a rede de ensino particular. Outras começam a contratar e pagar por planos de saúde particulares. Outras começam, por exemplo, a melhorar o seu pacote de dados e comprar, por exemplo, assinaturas de TV. Então, tudo isso fomenta a economia em vários níveis. E a gente precisa estar atento a esse diapasão de movimentos que podem acontecer através de uma cidade que possui uma população potencialmente ativa e que tem, evidentemente, poder de compra estabelecido. Lençóis Paulista, nossa população tem um poder de compra estabelecido. Então, falando ainda de gestão pública, Prado, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo divulgou recentemente, mais uma vez, aí, o Índice de Efetividade de Gestão Municipal. Ele avalia 7 indicadores, a maioria deles voltada à área social, e mais um ano aí, os dados se referem a 2023, com indicadores de 2022. Né? E Lençóis Paulista teve a nota no geral do C+. As melhores, segundo o Tribunal de Contas, foram na área de cidades, que engloba a defesa civil. Vocês obtiveram a nota B+, que é muito efetiva, e também na governança de tecnologia da informação. Por outro lado, teve notas C, né, que é baixo nível de adequação no planejamento e também na educação. Gostaria que você fizesse uma avaliação, se você concorda ou não, enfim, o que aconteceu aí para manter essa nota C+, que não é exclusiva de Lençóis. Na verdade, a maioria dos municípios da região administrativa de Bauru, 22 dos 39, obtiveram essa nota C+. A gente fez uma entrevista recentemente com o então presidente do Tribunal de Contas, o Cine Beraldo, que hoje é o Renato Já Martins, né, substituindo aí o Beraldo este ano na presidência do tribunal, e ele disse que o calcanhar de Aquiles dos prefeitos, das gestões, é de fato o planejamento. Então, com todo o respeito que eu tenho aos poderes, às instituições que evidentemente fiscalizam os municípios, Lençóis Paulista é a 16ª cidade, segundo a ONU, em qualidade de vida. Não é o município que está falando, é a ONU. A gente cumpre tantos objetivos dentro das 17 ODS, que coloca Lençóis em 16ª posição em 5.568 municípios. Nós somos, segundo o governo do estado de São Paulo, a 6ª cidade no selo verde-azul, com mudança de critérios. Nós temos aí, segundo institutos nacionais, notas de governança, de avaliação e de transparência que nos colocam
em referência nacional. Evidentemente que quando saiu esse quadrante do Tribunal de Contas, eu chamei os meus secretários para que a gente pudesse esmiuçar o que estava acontecendo. Então, dentro dessa condição de investigação, nós estamos notando falhas ali na transmissão de dados. E também o Tribunal de Contas, anualmente, muda o seu questionário. Então, a gente tem questões que precisam ser reavaliadas e a gente está fornecendo informações para que isso aconteça. O próprio Tribunal de Contas, ele conhece a capacidade administrativa de Lençóis Paulista, a capacidade gerencial de Lençóis Paulista, e tenho certeza que com essas observações do Tribunal de Contas, nós iremos também reavaliar esses dados que foram enviados e além de fazer as devidas correções. O Tribunal de Contas é um grande parceiro dos municípios. Ele é um grande parceiro dos municípios e os apontamentos sempre são visando a melhoria da condição das cidades. Mas eu digo, o Tribunal de Contas, embora quem nos fiscalize com mais evidência e mais eficiência, ele não é o único que nos avalia. Nós temos índices que nós podemos comemorar em Lençóis Paulista. E também, Amandine, com todo respeito, nós somos prefeitos e nós somos gestões que enfrentamos a pandemia na linha de frente. Com todo respeito aos servidores públicos de todas as outras esferas administrativas, fiscalizatórias, ninguém sofreu tanto quanto o prefeito, secretário e servidores públicos municipais. O que a pandemia impingiu nas secretarias também merece ser considerado e precisa ser explanado. Mas nós estamos aí sempre para fazer melhor. Eu repito, entre uma nota C+, e uma rede de postos de saúde atendendo até as 22 horas, existe um abismo colossal. Eu tenho um governo muito bem avaliado pelo povo de Lençóis Paulista e respeito demais as considerações do Tribunal de Contas. E nós iremos rever para sempre melhorar. Falando um pouco de turismo, né? Lençóis Paulista, embora tenha esse conhecimento na questão industrial e tudo mais, mas Lençóis Paulista também está ali nessa conquista do título de município de interesse turístico, que aconteceu lá em 2017. Falar um pouco, né, dos atrativos turísticos de Lençóis e também qual a sua política, né, para essa importante área, né, de Lençóis Paulista, que é geração de emprego e renda a partir do turismo. Nós fortalecemos e criamos uma Secretaria de Turismo em Lençóis Paulista, porque o turismo em Lençóis, embora o mais diversificado e o mais abrangente seja o turismo de negócios, haja vista que a indústria de Lençóis, os grupos econômicos são referências internacionais e por isso recebem visitas de todo o país, inclusive de pessoas de fora do país. Isso faz com que a gente tenha esse olhar. Nós temos um turismo sazonal muito forte, regional, que é a Facilpa. Nós temos grandes eventos como o Motorrock, também a Expovelha, que a gente precisou suprimir um ano aí devido à pandemia, à queda da arrecadação. Nós temos também um turismo rural, através de vinícola, que é explorado. Então, a gente organiza Lençóis para que também recebamos e possamos ter dividendos do turismo. Nós temos um grande teatro na cidade, nós recentemente transformamos uma antiga estação ferroviária num terminal rodoviário interbairros, nós temos na cidade museu, nós também colocamos o turismo muito linkado aos nossos eventos, aos nossos calendários de carnaval, de interdição de rua 15 de novembro para as festividades de final de ano. Nós frequentamos feiras e nós tentamos, com o investimento do MIT, que é o município de interesse turístico, fomentar o turismo local, investindo, como, por exemplo, no Jardim Botânico, que nós deveremos entregar esse ano. Evidentemente que Lençóis é uma cidade
que não tem esse viés turístico. Quando a gente fala de turismo, a gente pensa em praia, a gente pensa em montanha, a gente tem outras perspectivas, mas nós fomentamos o turismo, sim, em Lençóis Paulista. Tá, gostaria que você falasse um pouco da sua política, da sua gestão, em relação a atrair novas empresas para Lençóis. Você mesmo frisou que a Bracel foi muito importante no contexto, mas não é a única, e a gente viu realmente municípios que têm aí um único segmento desenvolvido, quase que um monopólio, muitas vezes acaba sendo prejudicial para a cidade ao longo dos anos, caso esse segmento, amanhã depois, por problemas econômicos do país até, estruturais, acaba indo ao fracasso e, obviamente, toda uma população ficar refém dessa queda. Lençóis, como você mesmo disse, tem boas e excelentes empresas, até multinacionais, mas também fala um pouco da sua política, da sua secretaria forte, no sentido de atrair novas empresas, seja ela micro, pequenas, enfim, da importância que é o contexto e ter uma mão de obra qualificada e diversificada. Amantini, quando se fala na busca de novas empresas, é importante que se frise que nós temos que oferecer condições para que as empresas se instalem, né? Seria muito leviano da minha parte, ou muito politiquês da minha parte, dizer que a gente coloca uma pasta debaixo do braço e vai buscar um grupo econômico. Prefeito que fala isso, político que fala isso, está mentindo, né? Não é por aí. Como que você atrai grupos econômicos? Dando condição para que esses grupos se estabeleçam. Dentro do estado de São Paulo, as cidades se organizam mais ou menos nos mesmos moldes, quando fala de isenção tributária, quando se fala de doação ou venda de terras. Na verdade, os grandes empresários, os grandes grupos econômicos, como o IBS, como o Bracel, como outros grupos estabelecidos em Lençóis, como a Frigol, como a Luarte, dentre outros, o que eles observam quando eles vão investir? O que a cidade oferece? Lençóis Paulista oferece 2 rodovias. Lençóis Paulista está na Marechal Rondon e agora, com uma busca e uma briga muito grande, nós conseguimos a liberação da Osni Mateus ligando Lençóis até Águas de Santa Bárbara. O que nós oferecemos mais? Nós oferecemos vaga em creche. Nós oferecemos saúde com postos abertos até às 22 horas. Nós temos uma política de transporte público coletivo, onde nós reduzimos de R$ 3,50 para R$ 2,00 o transporte público coletivo e ampliamos as nossas linhas. Nós temos uma cidade com GCM, nós temos uma cidade com muralha digital. Então, tudo isso faz parte de um compêndio em que o empresário olha e diz: os meus empregados estarão amparados pela municipalidade. A nossa empresa terá escoamento de mercadorias garantido pelos Osni Mateus e pela Marechal Rondon, entre outras questões. E tudo isso transformou Lençóis Paulista num celeiro de empresas que cresceram a partir de Lençóis e também surgiram para atender outras empresas. Lençóis Paulista é muito competitiva hoje, não porque ela tem uma isenção diferenciada, não porque ela tem uma legislação diferenciada, mas porque ela tem um poder público, uma infraestrutura urbana que possibilita que o empresariado olhe e diga: é melhor nós estarmos instalados numa cidade que tem isso, 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 isso. E dentro desse compêndio, Lençóis Paulista tem muito a oferecer para qualquer empreendedor, assim como oferece aos nossos cidadãos. Obviamente também que nesse contexto a estação de tratamento de esgoto, ter o esgoto coletado e tratado, 100%. E uma água de qualidade é muito importante, né? 100% de esgoto tratado, nós temos 50% dos nossos mananciais, do nosso abastecimento, 50% de poço profundo e 50% de águas de superfície. Isso garante também que Lençóis Paulista não esgote os seus recursos e se prepare sempre para crescer, acompanhando o desenvolvimento da cidade. Mas, Amantini e Fábio, algo também é importante ser dito. Enquanto nós estamos conversando aqui, Lençóis Paulista
pensa 35 anos no futuro. Nós estamos desenvolvendo um projeto lá chamado Lençóis Paulista 200 anos. Nós estamos mirando 35 anos no futuro para que a cidade tenha infraestrutura e que nós tenhamos políticas públicas estabelecidas para futuras gerações. É o que fizeram grandes cidades do Brasil, e nós precisamos pensar no futuro. Assim estamos fazendo. Nós reunimos 100 cabeças pensantes, através de um processo licitatório vencido por uma empresa, evidentemente, que vai fazer toda essa elaboração. Reunimos 100 cabeças pensantes, estamos fazendo diversas entrevistas e vamos olhar para o futuro de uma maneira nunca antes olhada. Não dá para a gente chegar na prefeitura, na gestão pública e brincar de casinha. Não dá para você brincar de ser prefeito. Ou você é gestor público, ou dá licença. Ou você é gestor público, ou pede para sair, né? Político que não é gestor público não deveria caber na política. O povo deveria ter ojeriza. Bom, político tem que ser gestor público, principalmente, Amantini, do executivo. Legislativo é um outro poder, se organiza de uma outra forma. O político, que é o prefeito, o governador, o presidente, precisa ser gestor público, senão não consegue tocar o Estado, a federação ou as cidades brasileiras. Bom, e com isso a gente encerra o primeiro bloco. Voltamos em instantes aí, com sequência aqui do Vivo Voto, com o prefeito de Lençóis Paulista. Estamos de volta aqui com o Vivo Voto, prefeitas e prefeitos da nossa região, aqui com o Prado. Vamos dar sequência, né, Mantini? Exatamente. O Prado, você realmente fez um balanço muito positivo, e a gente que está aqui em Bauru e acompanha seu trabalho, tanto a primeira quanto a segunda gestão, somos testemunhas da evolução e do crescimento que aconteceu nos últimos anos de Lençóis Paulista. Por outro lado, também nossa função como jornalista é conversar com pessoas de Lençóis Paulista, com a tua população, com o teu povo. E algumas demandas ainda surgiram, né, o pessoal vê como prioridade, e a gente gostaria de saber se você realmente já tem algum projeto nessas áreas ou nessas questões que foram tocadas. Algumas pessoas pediram que as escolas integrais, que você realmente ressaltou que todas hoje são em período integral, mas que tenha cursos técnicos. Ainda não estão sentindo essa implantação de cursos técnicos para esses alunos das escolas integrais. Você também ressaltou bastante a questão da habitação, e ainda há algumas pessoas pedindo mais moradias populares. E também centro de terapias com fono, TO e psicologia, diz que é uma demanda grande, até que o pessoal vem muito para Bauru, ter esse tipo de atendimento especializado, principalmente para as pessoas com algum tipo de deficiência. Gostaria de saber se você, como prefeito, tem algum planejamento, se tem já percepção dessas demandas, se tem chegado até você e também a sua equipe, e se você já tem algum projeto em andamento em relação a essas áreas. Veja bem, no campo da qualificação, nós temos o METEC em Lençóis funcionando como escola que oferece curso técnico. Nós estamos ampliando toda a rede estadual e transformando em ensino integral, e estamos avançando com as políticas do Estado. O governo Tarcísio tem prioridade em oferecer curso técnico nas escolas estaduais. A minha briga com a gestão anterior foi pedir que o governador Rodrigo Garcia transformasse todas as nossas escolas do Estado em escolas de período integral. É lógico que considerando aquele aluno que não pode estar em período integral, em período único. A gente cuidou disso também. Mas agora existe essa ampliação das escolas estaduais oferecerem também curso técnico. Então, isso está caminhando. Fora disso, é importante lembrar que Lençóis também conseguiu um polo da Univesp na minha gestão. Nós oferecemos curso universitário gratuito em Lençóis Paulista, oferecendo anualmente centenas de vagas nas mais diversas áreas. Mas
esse pedido, ele vindo da TV, logicamente que eu vou conversar com a Secretaria de Educação, porque ele não chegou como demanda no gabinete do prefeito, né? Porque se tem uma cidade que dá qualificação, é Lençóis Paulista, e a gente não dá qualificação somente através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Nós temos parceria com o ETEC, nós temos parceria com o Senar, nós temos parceria com o Senai, entre outras instituições que oferecem uma diversidade enorme de cursos técnicos, além da própria rede privada. No que compete à moradia popular, e moradia, é sempre importante frisar, Amandine, que Lençóis, antes do meu governo, promovia um plano diretor de correção. A cidade cresceu aqui, nós vamos lá e corrigimos. Se tem um governo que teve a audácia de criar um plano diretor que aumentasse, que possibilitasse habitação em Lençóis, foi o meu. Né? A gente transformou 10 quilômetros quadrados de áreas rurais em área de expansão urbana, o que possibilitou e possibilita que empreendimentos na cidade surjam e novas empresas se instalem. Então nós fizemos isso. E nenhum governo antes do meu, com todo o respeito que eu tenho às demais gestões, haja vista que eu peguei uma cidade organizada, com contas pagas, isso é sempre importante que se diga, pensou em habitação como eu penso em habitação. Né? Nós, repito, de 2017 até o fim de 2024, no percurso de menos de uma década, nós iremos entregar para o nosso povo 6 mil lotes e 5 mil unidades habitacionais entre casa e apartamentos. Isso nunca foi vivido. Então, o que eu falo para o lençoense, que às vezes existem tanta oferta em Lençóis que muitas vezes elas não são procuradas. Por exemplo, nós temos lá o Jardim Ivone, com Minha Casa Minha Vida à disposição. Nós temos empreendimentos verticais que podem ser acessados através da Caixa Econômica Federal. Nós acabamos de entregar 200 casas, nós vamos acabar de entregar esse ano 200 casas, faltam 80 ainda, da CDHU. Então, existiu e existe no meu governo uma política habitacional nunca vista antes. É que Lençóis ainda sofre a cultura de entendimento que isso não era expandido, e não era mesmo. Mas hoje nós temos, sim, muitos empreendimentos lá que são acessados através da Caixa Econômica Federal e de outros meios de financiamento. Inclusive, a gente conseguiu apoio do governo do estado para que desse a parcela inicial a aproximadamente 100 moradores do Jardim Ivone. Então, o lençoense que quer casa precisa, de fato, procurar, porque nós temos oferta. Agora, se ele vai conseguir se enquadrar naquilo, é uma outra história. Mas nós trabalhamos muito pela habitação. Vamos agora para a parte mais política, né? Desculpa, acho que tem uma parte que você disse aí. Aqui no Centro de Terapias. Sim. Nós devemos lembrar que nós temos recursos finitos. Eu não sei se o que você está dizendo, que também eu não sou detentor e não tenho nenhuma pretensão de ser dono de todo o conhecimento, se é uma política pública de responsabilidade do município ou do Estado. Se for de Estado, eu devo lembrar que as políticas públicas estão em Bauru, estão em Botucatu e em Jaú, que é onde estão as sedes de atendimento do Estado. Nós sempre temos um problema, e é importante esse momento para explicar, que o bauruense sempre entende que o equipamento do Estado que está aqui é do bauruense, não é. Né? É de toda uma divisão regional. Né? Nós de Lençóis, nós de Pederneiras, nós de São Manuel, estamos com o nosso hospital aqui em Bauru. E o bauruense também. O bauruense tem a vantagem de ter um hospital estadual e o serviço do Estado aqui em Bauru, mas esse serviço não é do bauruense, é também do bauruense, como é do lençoense, do barra bonitense, né? Então isso tem que ser bastante explicado. Nós estamos avançando muito com a saúde em Lençóis Paulista a partir da abertura dos postos até as 22 horas. Nós também estamos ampliando outras áreas.
porque hoje tudo que tange a medicina precisa ser ampliado, né? Nós estamos agora vivendo um momento de bastante entusiasmo, porque nós teremos a tabela SUS paulista e nós teremos uma condição de priorizar cirurgias nas nossas cidades com maior investimento do Estado. Isso vai fazer com que nós possamos, além das políticas públicas de zerar a fila, que a gente fez muito isso em Lençóis Paulista, quando a obrigação seria do Estado, nós tenhamos condição de ampliar. Então, se é isso que o lençoense quis saber, se for uma responsabilidade do Estado, a gente precisa de mais parceria com o Estado. Se for uma política pública municipal, e eu não entendi muito bem a pergunta, pode procurar o gabinete, que eu já atendi lá mais de 6 mil pessoas desde quando eu comecei o meu trabalho, gabinete de portas abertas. Você tem tido algum problema com energia elétrica? Porque o pessoal da zona rural, principalmente, fala que tem sofrido muito lá em relação à falta de energia. É o período, né? É o período chuvoso, o período de ventos, é o período que acaba a energia na zona rural e na cidade também. Nós tivemos uma tempestade em Lençóis Paulista com queda de 300 árvores. Imagina o que aconteceu na zona rural e no perímetro urbano. Mas queda de energia na zona rural tem vários motivos. Mas eu sempre digo que a CPFL, e não estou fazendo uma defesa da CPFL aqui, mesmo porque não seria esse o papel, mas ela sempre dá atendimento à prefeitura e aos moradores. Tanto é que os moradores relatam à prefeitura queda de energia, nós temos canal direto para resolver. A gente tem atravessado um problema lá, que é oriundo, nesse momento, de uma tempestade que afetou Lençóis Paulista e que 300 árvores vieram ao chão. A gente está limpando a cidade ainda, para você ter uma ideia. Pode ser que esse seu apanhado de perguntas tenha vindo nessa época. Agora falar um pouquinho de política, né? Recentemente você acabou se filiando ao PSD, né? Partido inclusive presidido pelo secretário de governo, né? Em relações institucionais aí do governo Tarcísio, o Gilberto Kassab. Como foi esse processo aí de mudança para esse novo partido que aconteceu aí no último ano? O PSD também é o partido do vice-governador de São Paulo, do Ramute. Eu sempre tenho algo muito claro no meu campo político. Eu sempre estarei num partido que beneficia a minha cidade. Eu respeito demais os partidos por onde eu passei, a Rede, o Partido Verde, o PSB, o DEM e agora estando no PSD. Se eu estou no PSD é porque esse partido me dá a governabilidade necessária para finalizar o meu mandato. Quando eu fui convidado a estar no PSD, eu fiz cálculos. Eu estava no União Brasil, que foi a fusão do DEM com o PSL, e vi que o partido ficou sem lideranças que dialogassem. E aqui no estado de São Paulo, eu percebi que um caminho seria estar no partido do vice-governador. Seria estar no partido do secretário de Estado Kassab. E isso fez com que Lençóis, novamente, tivesse aí, através do vice-governador e também do secretário, acesso ao palácio, como eu tinha com o antigo DEM. E isso fez com que relações fossem restabelecidas, que Lençóis Paulista fosse atendida. Agora, estar num partido de base do governador faz diferença para o município. E se deve principalmente a isso, a minha ida. É um partido que tem capilaridade, é um partido que vai à disputa de muitas prefeituras em São Paulo, e é um partido que também, pensando em 2026, pode me dar uma capilaridade necessária à minha necessidade de buscar uma cadeira na Assembleia Legislativa. Então, o PSD é uma soma de fatores que fez com que eu escolhesse. E estou satisfeito no partido até o presente momento. Tenho no presidente nacional, na figura do Gilberto Kassab, uma grande liderança, e também há de se lembrar que o nosso vice-governador, o Ramute, está também nas fileiras do PSD, e vejo o PSD como uma força crescente no estado de São Paulo. Bom, praticamente o senhor já deixou claro aí que
tem uma relação muito boa, né? Tem ajudado bastante a cidade de Lençóis em relação ao governo do estado de São Paulo. Gostaria que o senhor falasse como é que está essa relação também política de Lençóis, da gestão do senhor com o governo federal. Eu tenho algo para dizer que muita gente não gosta de ouvir. Chegam as eleições nacionais, a polarização faz com que amigos, parentes, famílias, colegas, comunidades, lideranças entrem, no melhor do português, no pé de guerra. Eu preciso trazer à luz de quem nos acompanha que quem faz política pública é prefeito e vereador. Que quem organiza a cidade é prefeito e vereador. Que quem administra a cidade, portanto a vida das pessoas, é prefeito e vereador. O presidente, seja ele o presidente Bolsonaro, o presidente Lula, se der um mapa para eles e disser aponta a sua cidade, muito dificilmente ele vai saber onde é essa cidade. Muito dificilmente ele vai saber onde é a comunidade. Então, existe a tripartite. Existe o governo federal, estadual, municipal. Eu espero que o governo federal faça a sua parte. Eu espero que o governo estadual faça a sua parte. Enquanto prefeito, eu farei a minha, porque no final das contas, quem sofre com a falta de vaga nos hospitais, quem sofre com a queda de arrecadação, quem sofre com a queda de recursos é o prefeito e, portanto, o seu povo. Qual é a relação que nós temos com o governo federal? A relação que nós temos com o governo federal é uma relação constitucional, né? Eu espero que ele cumpra o seu repasse de verbas e que, evidentemente, mantenha os recursos em dia. Esperar que o presidente olhe para Lençóis e fale assim, olha, uma creche, olha, uma escola, olha, eu vou dobrar aqui o valor desse repasse para que a gente atenda uma política pública municipal. Não espero que isso aconteça. Eu só espero que o governo federal siga fazendo a sua parte constitucional. É importante também que se diga que, para além da questão constitucional, que o governo federal tem obrigações com o município, porque o município tem obrigações com o governo federal e o governo estadual, a fortaleza dos municípios paulistas sempre foi com o Palácio dos Bandeirantes. As nossas relações sempre se deram com governadores. O governador de São Paulo sempre foi muito mais próximo do que o presidente. Pelo menos desde a época que eu estou como prefeito, né? Enquanto prefeito desde 2017, com os presidentes com os quais eu trabalhei, nenhum me atendeu no gabinete. Com os governadores com os quais eu trabalhei, todos me atenderam no gabinete. Todos olharam para Lençóis Paulista, inclusive o atual. Então, essa relação, ela tem que ser aproveitada no sentido de que quem olha para o município, hoje é muito mais o governo do estado do que o governo federal. Eu entendo as dimensões continentais do país, mas eu também tenho que frisar aqui que no ano de 2021, Lençóis Paulista gerou para os cofres da União e do Estado 1,9 bilhões em impostos com as suas forças econômicas. Não recebemos de volta 100 milhões de reais. Então existe aí uma diferença colossal em quem ajuda quem. A relação dos presidentes deveria ser muito melhor com os prefeitos do que com os deputados, porque quem garante a força financeira da União são os municípios. Isso é o municipalista que fala em mim. E daí lembro, como muitos discursos que eu já escutei, o nosso saudoso governador Franco Montoro. As pessoas vivem no município, elas não vivem na União. Obviamente, então, o senhor defende um novo pacto federativo urgente para realmente valorizar cada vez mais os municípios onde todos nós vivemos?
As pessoas vivem no município e é o município que precisa ser fortalecido com as políticas públicas nacionais. Eu acredito em política pública nacional, que todos os municípios tenham condição e recursos para realizar. Eu acredito que nós vamos crescer enquanto nação, quando todos os municípios tiverem as mesmas oportunidades. Nós não podemos pensar que os municípios de São Paulo têm que ter mais oportunidades que os municípios de outras áreas do Brasil. Nós temos que lutar, e isso daí é um papel do presidente, é um papel dos ministros, para que os municípios tenham igualdade. Mas hoje, do jeito que se estabelece, os municípios de São Paulo pagam a maior fatia dos impostos e têm menos recursos. Então, essa equação precisa ser feita pela federação, já que o município é o primo pobre que produz mais e sempre é o primeiro que apanha. Ninguém reclama para o presidente da falta de vaga na creche, ninguém tem acesso ao presidente para falar da falta de leito de UTI, ninguém consegue uma agenda com o presidente ou com o ministro. É mais difícil também falar com o governador, mas com os prefeitos, o cidadão sabe onde mora. A prefeitura, a gente sabe onde fica. E daí eu sempre brigo com carinho, né? Chega aí na época da eleição municipal, muitos dos meus amigos, muitos da minha família não colocam adesivo do prefeito, mas chega na eleição presidencial, tá lá o adesivo do presidente, que infelizmente sequer sabe onde fica a comunidade onde o cidadão vive. Mas eu digo também, finalizando essa parte, que eu respeito muito a hierarquia, eu respeito muito as instituições. Jamais irei ofender um presidente, jamais irei ofender um governador, porque sendo chefe do Poder Executivo da minha cidade, eu conheço as minhas limitações e as minhas responsabilidades. Portanto, eu respeito os entes federativos e aqueles que ocupam os cargos de governança do Brasil. É claro que existe essa hierarquia, né, que você mencionou, mas tendo também a possibilidade de uma união regional entre os municípios para buscar aí, né, pleitear por alguns assuntos que são comuns entre si, também seria algo bastante positivo. Como é que você vê? Fábio, daí já é uma questão tão que mexe com o meu coração, porque quando eu falo dessa questão, Amantina, parece que eu estou querendo falar em benefício próprio olhando para 2026, mas eu sempre disse isso. Para a região de Bauru é uma vergonha a gente não ter representação na Assembleia e na Câmara. É vergonhoso. Graças a Deus nós temos pelo menos um senador. Mas que sozinho também vai conseguir o quê? Onde já se viu uma região administrativa com 2 milhões de habitantes não ter uma representação exclusiva? Nós não temos deputado federal nem estadual em Bauru, nós não temos em Jaú, nós não temos em Botucatu. O nosso triângulo, Bauru, Jaú, Botucatu, nós não temos. Nós temos representação de Ourinhos, nós temos representação de Marília, que atende os municípios, mas nós não temos aqui Bauru, com 400 mil habitantes, vamos falar 380 mil habitantes, não elegeu a sua representação. Então isso é algo que precisa ser repensado pelo bauruense, pelo lençoense, pelo macatubense, pelo boribiense, pelo barra-bonitense, pelo povo de Garaçu, pelo povo de Duartina, pelo povo da nossa querida Gutos. Itapuí, da nossa querida Itapuí, porque a gente está sem representação, gente. E cá entre nós, quem o deputado, quem o governador escuta primeiro, o prefeito ou o deputado? A não ser que seja o prefeito de São Paulo, a não ser que seja a prefeita de Bauru, a não ser que seja o prefeito de São José do Rio Preto. Agora, você acha sinceramente que o governador tem tempo para ficar atendendo os prefeitinhos? Com todo o respeito que eu tenho à minha comunidade, mas eu sou um prefeitinho perto do prefeitão de São Paulo. Quem consegue agenda com o governador imediatamente? Difícil. É difícil. Então, nós precisamos fortalecer a nossa região na Assembleia e na Câmara. Eu sou um municipalista e gosto de gente que defende o município. Eu tenho visto uma corrente, para não ser mal interpretado, muita gente entrando na política defendendo causas. Sem ter tido experiência de vereança,
sem ter tido a experiência de prefeito, né? Sem um compromisso regional. Nós precisamos olhar, gente, para ex-prefeitos, para vereadores, para políticos que têm identidade com as suas terras e regiões. Nós precisamos valorizar as nossas regiões nas urnas. Eu não posso falar em números precisos, mas eu tenho certeza que mais de 90% dos deputados eleitos em São Paulo que atuam na Lesp são da capital. Onde está a força do interior paulista? Onde está a força do segundo maior mercado econômico do Brasil? Onde está a força do coração paulista? Onde nós estamos no contexto político regional? É isso que a gente precisa rever. E daí, Amantina, parece que eu estou falando de mim em 2026. Não, pelo contrário, Prado. A gente já conhece essa bandeira sua que vem de muitos anos e cai também no contexto aqui. A gente viveu uma época aí que os movimentos municipalistas, associações de prefeitos eram fortes, respeitadas, iam em busca de discutir temas comuns, resolver problemas comuns. Só para citar um exemplo, aí o resíduo sólido, né, o tratamento de esgoto, enfim. Agora as mudanças climáticas, tão importante, mas a gente não vê mais o movimento municipalista. Os prefeitos, e aí eu me coloco também até como ex-prefeito nesse contexto, a gente não vê mais essa união regional para discutir, como o próprio Renato disse na abertura, né? A nossa região precisa se integrar mais, precisa discutir propostas sustentáveis, integradas, né? Que traga realmente, que valorize a nossa vocação regional. Claro que cada prefeito ou prefeita tem a sua peculiaridade também municipal, depois que passa a assumir a gestão, mas precisamos voltar a discutir a região central, a região de Bauru. Nós perdemos apoio político, e perdendo o apoio político também a gente perde, consequentemente, o desenvolvimento econômico sustentável. E você é um municipalista convicto, gostaria que você falasse da importância que é de liderar da nossa região, principalmente a cidade de Bauru, e você que é vizinho, muitas vezes Lençóis liderou, eu fui testemunha da sua liderança em plena pandemia, você assumiu um papel importante durante a pandemia, regionalmente falando, né? E enquanto outras lideranças se esconderam, né? Que naquele momento importante, que a gente está falando de vidas humanas, se escondiam, né? Ou até não defendiam a própria vacina. Você liderou esse processo, defendeu a vida, nós mesmos fomos testemunhas dos pedidos que tiveram de praticamente toda a região, e de Lençóis não foi diferente, naquela luta para conseguir respiradores, que temos que lembrar, parece que foi ontem, mas não foi ontem, né? E quantas vidas foram salvas devido à liderança de prefeitos com essa vocação municipalista? Amantini, falar da pandemia para mim é mexer com aquilo que foi de maior enfrentamento na minha vida. E eu escolhi defender a gente. Eu escolhi defender o povo. Fazendo isso com diálogo, respeitando os setores econômicos, flexibilizando dentro do que era possível, defendendo medidas econômicas, mas principalmente medidas sanitárias que valorizavam e salvaram vidas, eu não tenho dúvida. E nesse contexto, Lençóis Paulista, ela foi protagonista não só porque tinha um prefeito que não quis se esconder debaixo da cama, mas porque nós unimos políticos contrários, nós unimos comunidade empresarial e sociedade, instituições, nós transformamos Lençóis Paulista numa referência em testagem em massa. Nós, sabendo da deficiência do Estado e sabendo que é Estado e União que tinha que combater pandemia e que nós não tínhamos um equipamento do Estado, nós criamos 70 leitos de Covid em Lençóis, dentre deles 20 de UTI, né? Nós não tínhamos essa responsabilidade. Isso fez com que Lençóis, como você disse, despontasse como uma cidade que liderava.
Eu acredito que nós não liderávamos, nós trabalhávamos, e por trabalhar nos tornamos referências. E daí muitos prefeitos buscaram em Lençóis soluções, assim como buscaram em Botucatu. Então eu tenho muitas lembranças dessa história e acredito que a gente precisa mesmo se fortalecer no contexto político para que a gente possa devolver a grandeza. Lençóis Paulista desfruta de um poder diferente do poder de Bauru. Né? O poder político da nossa região, Amantini, ele emana de Bauru. Ele emana de Bauru por uma série de fatores, porque é a sede administrativa da nossa região, porque é a cidade com quase 400 mil habitantes, porque aqui se centralizam os meios de comunicação. Então, Bauru exerce um poder político. O poder que Lençóis Paulista exerce na região, eu costumo falar, sem ter outro termo, que é um poder de prestígio. Lençóis Paulista é uma cidade prestigiada porque nós entregamos políticas públicas que aqui na região sempre são veiculadas pelos meios de comunicação que estão em Bauru. Então isso confere um prestígio a Lençóis Paulista e nesse prestígio eu navego. E nesse prestígio eu faço dele utilidade para abrir as portas na região, nas secretarias, no Palácio dos Bandeirantes, no Ministérios, onde Lençóis Paulista precisa. Mas não se iluda. Quando eu precisei conversar no Ministério da Saúde, e Lençóis pequena que eu sabia o que fazer. Eu liguei para a irmã maior, Bauru, e para a irmã maior, Jaú. E esses dois prefeitos foram comigo em Brasília, e Lençóis não chegou sozinho. Então, se só nesse ato, Jaú, Bauru e Lençóis chegaram juntas, e por chegarem juntas foram atendidas pelo ministro da Saúde, é porque nós juntos temos força. Então, nós precisamos resgatar isso e lutar por isso. Eu acredito na nossa região, na nossa gente, eu acredito muito em Bauru, porque Bauru é a cidade que, para nós que nascemos em Lençóis, para quem nasceu em Agudos, para quem nasceu em Pederneiras, Bauru é a nossa primeira cidade grande. A gente veio para cá antes de ir para São Paulo, antes de conhecer Campinas, antes de conhecer Guarulhos. Aqui é a nossa irmã maior. Aqui que a gente tem amigos e eu gostaria e vou ficar muito feliz quando a nossa região e Bauru também voltar a protagonizar as grandes decisões do nosso estado. Eu fico olhando para Bauru e eu sempre, como político, fui e sou amigo do Rodrigo Agostinho, do Gazeta, e posso dizer que sou amigo da prefeita Suelen. Não é fácil estar prefeito de Bauru. As demandas são gigantescas. E o prefeito, muitas vezes, por estar compenetrado nas suas tarefas, nas suas atribuições, nas suas atribulações, nos seus embates políticos, que aqui o embate político é efervescente, principalmente entre legislativo e executivo, não tem tempo de liderar a região. Não olha e lidera a região. Quando eu precisei fazer isso, eu pedi licença para Bauru. Eu pedi licença para o Gazeta. Eu pedi licença. Não porque eu precisava de uma autorização, mas por respeitar o tamanho do prefeito de Bauru, assim como eu respeito hoje, e como eu sempre vou respeitar. Mas, quando eu preciso falar com prefeitos, eu consigo, com 50 ligações, reunir pelo menos uns 30. Então, esse é o poder de prestígio de Lençóis Paulista, e acredito que a gente vai ver mudanças nesse aspecto, porque eu sei que a população padece e entende que a gente está sem representação. Só para encerrar agora, já estouramos o tempo do programa, já foi embora. Bate-papo legal, tá valendo a pena. Exato. Só para encerrar, então, o Prado, falar um pouco de sucessão eleitoral, né? Já que você já completou, né, o seu segundo mandato, como é que está, né, esse processo, né, de sucessão para o governo de Lençóis? Você está preparando algum candidato? Já tem alguém em vista? Nós temos vários candidatos que estão sendo preparados, que estão na incubadora política de Lençóis Paulista.
Mas mais do que pensar em sucessão, a gente está organizando, como eu disse aqui para vocês, uma cidade 35 anos no futuro. Eu quero deixar uma cartilha lá. Eu quero deixar lá uma ferramenta que o próximo gestor possa sentar e saber por onde a cidade vai caminhar, por onde ela deve caminhar. Eu não tive essa cartilha, a Bel não teve essa cartilha, o Marise não teve essa cartilha, o Pradinho não teve essa cartilha, o Dingo, o Ézio, o Ideval e tantos outros prefeitos que governaram a querida Lençóis Paulista, terra da brava gente lençoense. Capital do livro. Capital do livro. Então, essa cidade pujante, nesse projeto de cidade do futuro, numa cidade que já vislumbra os seus 200 anos, daqui a quase 4 décadas, ela precisa estar organizada. Então, para além da sucessão, a gente tem que pensar em governança e nós fazemos isso. Agora, eu não vou tampar o sol com a peneira aqui e diante de um jornalista e de um jornalista ex-prefeito, falar que a gente não vai lutar para a sucessão. Eu, a hora que abrir o período eleitoral, eu vou para a rua como se fosse eu candidato. Eu cheguei lá com muita dificuldade para libertar Lençóis Paulista de um grupo dominante que por lá ficou por 2 décadas. E eu vou às ruas de novo, mostrando para o meu povo a diferença que faz um governo que pensa em gente, um governo do povo, tendo um prefeito que tem as origens que eu tive. Então, eu vou com tudo. E o Prado 2025 vai fazer o quê? O Prado 2025 vê uma infinidade de possibilidades, Amantini, porque uma coisa eu garanto, eu não tenho a pretensão de ser um novo Marise. Eu não ficarei lá em Lençóis Paulista como diretor de autarquia e nem secretário. Eu irei ajudar, apoiar e dar suporte ao prefeito que eu indicar e que será o meu sucessor. E vou observar aquilo que eu posso fazer para dar plataforma a uma candidatura vigorosa de candidato a deputado estadual. E se eu ficar na secretaria em Lençóis, eu não teria tempo para fazer isso. E não seria honesto com aqueles que pagam os nossos impostos para que paguem os secretários e os servidores públicos. Eu vou olhar para frente, eu vou planejar o futuro, mas um futuro que seja entrelaçado ao futuro do meu povo. Eu vou colocar o meu nome à disposição da nossa região e da minha gente de Lençóis Paulista. É isso. Bom, Prado, obrigado por aceitar, né, falar com a gente. Acredito que gostamos demais aqui da sua presença e foi um bom papo. Eu que agradeço, Fábio, agradeço a Mantini, o Zaiden, toda a equipe aqui da TV Prevê, Diário do Brasil, e estou feliz de estar aqui no Vivo Voto. Obrigado. Obrigado, agradecemos ao prefeito Anderson Prado de Lima pela presença e a você também, né, por ter acompanhado mais uma edição do Vivo Voto, prefeitas e prefeitos da nossa região. Para você que quer ver ou rever as nossas entrevistas, fique ligado, né, confira as nossas redes sociais. Esperamos você na nossa próxima edição. Forte abraço. Tchau.